Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal prevê julgar pedidos de liberdade de Lula na semana que vem. E veja também nessa edição. PT abre mão de candidatura ao governo de Pernambuco para um acordo com o PSB. Justiça Eleitoral do Mato Grosso caça o mandato do senador José Medeiros, do Podemos, por suposta fraude na convenção eleitoral. O Comitê de Política Monetária mantém a taxa Selic em 6,5% ao ano, mas os juros que assustam o consumidor são outros. Os bancos, com a taxa super alta. Polícia Federal faz campanha para que o diretor-geral da instituição tenha mandato fixo. Brasil atinge o número de 147 milhões de eleitores que vão acompanhar o período mais curto de campanha eleitoral da história. Eu acho que você consegue focar melhor nas propostas, por ser um tempo, você necessitar ser mais objetivo. Passageiro grava imagens da queda do avião no México logo após a decolagem. Ninguém morreu. E os meus companheiros de bancada são a jornalista especializada em economia, Thaís Herédia, e o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP e da PUC de São Paulo. E hoje, quarta-feira, é dia de Jornal da Cultura com plateia. Nós vamos mostrar o grupo que está aqui no estúdio conosco, formado por telespectadores. Eles enviaram um e-mail para plateiajc@tvcultura.com.br e a nossa produção agendou a visita. No último bloco do jornal, nós já vamos conversar com a plateia e depois, às 10h15, vamos ter mais meia hora de debates através dos canais digitais da Cultura no YouTube e também no Facebook. E você, claro, pode mandar perguntas e fazer comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O dia foi movimentado no cenário político em Brasília. A candidatura de Manuela Dávila, do PCdoB, à presidência da República, foi oficializada. E o PT estaria fechando acordo com o PSB. No Judiciário, depois de um mês de recesso, o Supremo Tribunal Federal voltou ao trabalho. Na sessão de abertura do Supremo Tribunal Federal, a presidente da Corte, a ministra Carmen Lúcia, pediu prudência a juízes e cidadãos. Prudentes cada vez mais nas nossas decisões e, principalmente, comprometidos entre nós com um país no qual o Estado de Direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com que a Justiça venha a determinar. O mandato de Carmen Lúcia à frente do Supremo termina em setembro. O ministro Dias Toffoli assumirá o cargo. Além da mudança de comando, nesse semestre a Corte terá de lidar com pautas importantes, como a possível descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, sem a necessidade de autorização legal, e o julgamento do recurso do ex-presidente Lula, que pede a suspensão da pena do petista. Hoje, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, defendeu que o caso de Lula seja analisado antes do dia 15 de agosto. O julgamento do recurso do ex-presidente Lula aqui no STF pode influenciar o processo eleitoral. Lula segue como pré-candidato do PT ao Palácio do Planalto. O partido se reúne no sábado em convenção nacional. E hoje, o PT firmou um acordo com o PSB. Os socialistas deverão declarar neutralidade no primeiro turno da corrida presidencial. O candidato do PDT, Ciro Gomes, tentava aliança com o PSB. Na semana passada, Ciro declarou apoio à reeleição do governador de São Paulo, Márcio França, que é do PSB. Ainda hoje, o PSC anunciou que Paulo Rabelo de Castro não irá mais concorrer à presidência pelo partido. Rabelo será vice na chapa do senador Álvaro Dias, do Podemos. As candidaturas devem ser oficializadas no sábado, em convenção nacional. O PRB, um dos partidos do chamado Centrão, que inclui DEM, PP, PR e Solidariedade, confirmou apoio ao presidenciável do PSDB, Geraldo Alckmin. O tucano será anunciado candidato no sábado, na convenção nacional do partido. Mais cedo, a deputada estadual Manuela Dávila foi lançada pelo PCdoB como candidata à presidência da República. O vice da chapa não foi definido.
Boa noite, Pondé. Boa noite, Thaís Herédia. Obrigada pela presença, pela estreia conosco. Bom, o próximo semestre será de decisões polêmicas importantes no STF. E a primeira questão que se coloca é justamente em relação ao pedido da defesa do ex-presidente Lula, em relação ao pedido de liberdade do ex-presidente. Uma decisão que não pode mais ser adiada, não? Olha, obrigada, boa noite, estou super feliz de estar aqui, sou mega fã do programa. Obrigada. O que eu vejo é que que a gente pode mais esperar é que a Justiça tente manter ali o seu poder institucional. Né? Quer dizer, foram vários julgamentos em várias instâncias e aí, de repente, no meio de um período extremamente fragilizado e conturbado como esse que estão sendo as eleições, a Justiça ficar absolutamente exposta, deixar toda uma carreira de decisões ser desconsiderada para soltar o Lula antes da eleição, acho que é uma coisa complicada. A decisão, o posicionamento hoje do Fachin, talvez seja um pouco pedindo a celeridade, seja um pouco exatamente para blindar o Poder Judiciário desse desmantelamento que seria uma decisão contrária, ou uma decisão favorável ao Lula. Já vou para a sua colocação, Pondé, mas antes um complemento na informação. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, rejeitou uma ação que pedia a inelegibilidade do ex-presidente Lula e a proibição da candidatura do petista. Fux justificou o entendimento por considerar o pedido genérico, mas o ministro manifestou opinião sobre o caso e afirmou que a inelegibilidade é evidente. Pondé. Bom, vai e volta, né? Boa noite, prazer estar aqui com a Thaís estreando. É assim, eu vou na mesma linha dela. Eu acho que, primeiro, na democracia, apesar que a justiça é supostamente autônoma, e ela é autônoma na sua função institucional, na democracia isso está muito misturado, que é o que a gente viu nos últimos tempos. Me parece muito pouco provável, seja por conta do caminho institucional que a Thaís falava, das últimas decisões, e por conta de que se o STF, o que eu não acredito que vai acontecer, se ele por acaso tomasse uma decisão contrária a esse histórico institucional, o país entrava em combustão, me parece. A essa altura, ele entraria em combustão, porque as reações ao PT e ao Lula, elas são já existem grupos bastante articulados, em vários níveis. Eu acho que seria brincar, e a presidente Carmen Lúcia fala uma coisa, a prudência. A gente sabe que em filosofia política, desde Aristóteles, a prudência é considerada a maior virtude política de todas, é a prudência. Porque quando você tem um poder, você é o responsável. Assim como pai e mãe tem que ser prudente em casa, quando tem rolo com os filhos, né? Então, quando você está no poder, você tem que ser prudente. Você não pode agir como alguém que não avalia as consequências e os resultados. Então, quando ela chama para a prudência, ela chama para uma virtude política essencial. Toda vez que você tem... Quando você tem poder, você tem que ser mais prudente do que alguém que não tem poder, né? Claro. Então, me parece que o cenário indica... O Fachin, inclusive, também acho que quando ele pede pressa, inclusive para o PT, indica uma decisão, olha, o Lula não vai rolar. Tomem uma decisão. Exatamente. Né? Em relação à prática eleitoral e à tomada de decisão da população, tudo fica em compasso de espera. Eu acho que o chamamento da Carmen hoje, pedindo a prudência, é um pouco foi quase que um pré-anúncio, né, dessa institucionalização, de dizer, olha, vamos cuidar, blindar os poderes desse abuso político da fisiologia e dessa tentativa de última hora de quebrar todo um histórico aí de processos, né? Eu acho que foi um pouco por aí. E outras questões polêmicas, de decisões polêmicas, serão enfrentadas pelo Supremo tipo nos próximos meses, tipo o aborto. Eu acho assim, a discussão do aborto é meio inevitável com o passar do tempo, porque a discussão do aborto está associada a uma compreensão de autonomia, de decisão, no caso, principalmente da mulher, né? E a possibilidade de descriminalizar até a 12ª semana, Sim. Não ter que pedir autorização, vai na linha do aumento da autonomia, de somar a autonomia. Se você pensar na vocação liberal da democracia, é um processo meio em curso. Por outro lado, a população brasileira, grande parte da população, ainda é um tanto conservadora em relação a isso. Seja por um caráter religioso de fundo, Sim. Muitas vezes católico ou evangélico, então você ainda tem uma
uma resistência que entende que, então, você não pode interromper o processo que Deus escolheu e tal, né? Então, e há também uma outra questão, que é o seguinte: o STF tem uma vocação hoje, a Suprema Corte, não só no Brasil, de tomar decisões que o Legislativo não toma. Porque o Legislativo é lento, mas é ele que representa a população. O STF não representa a população, a opinião da população. Em tese, ele não é um poder representativo, o jurídico, né? Então, ele, em tese, não poderia fazer isso. Mas os Supremos têm feito isso no mundo para acelerar processos liberais. A Argentina também está nesse momento de discussão. Exatamente. E avançou, né? E avançou nessa questão. Acho que a gente chegou num momento que a gente não vai poder escapar, até por uma questão de saúde pública, né? A quantidade de mulheres que morrem por abortos clandestinos, né? Em situações absolutamente precárias. Então, assim, é uma questão que precisa ser discutida, inclusive por isso. Quer dizer, como é que essas mulheres vão ser tratadas, né? Eu vejo um pouco o que o Pondé disse, que tem um peso dogmático importante, né? Pondé é religioso, da questão de quando começa a vida, né? Mas tem uma vida que já começou, que é a da mãe, né? Que está em curso e que está sendo colocada em risco, e as mães estão morrendo, as mulheres estão morrendo por causa disso, porque não tem o seu direito de escolha garantido, né? Então, se o Legislativo não conseguiu legislar nesta causa, o Supremo está tomando esse lugar, né? E Joyce está tomando esse lugar para tomar essa decisão. Apesar de que eu suspeito, não sei se ele vai aprovar. Tenho cá minhas dúvidas, por conta dessa situação, sabe? Porque essas pessoas que são contra o aborto, elas entendem que o argumento a favor do aborto é um argumento a favor do homicídio. Essa é a mente. Você está dizendo assim, tudo bem, é problema de saúde pública, mas é como a gente descriminalizar o homicídio em cima de argumentos técnicos. Então, e no Brasil tem muito essa posição. Então, eu não tenho certeza do que o STF vai decidir. Eu não vejo tendência nenhuma. Eu não vejo claro. Como no caso do Lula, eu acho que é mais claro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, enviou o inquérito que investiga o governador Fernando Pimentel para a primeira instância da Justiça Federal de Minas Gerais. A decisão atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República, que defende que o suposto crime não foi cometido durante o mandato ou em função do cargo de governador. A medida foi tomada seguindo o novo entendimento do Supremo, que em maio restringiu o foro privilegiado. O governador Fernando Pimentel, do PT, é acusado de corrupção passiva por ter supostamente recebido 3 milhões de reais de dirigentes da JF para que atuasse em favor dos interesses do grupo em 2014. Pimentel nega as acusações. O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso cassou por unanimidade o mandato do senador José Medeiros, do Podemos. Para o tribunal, houve fraude na ata da convenção partidária que tornou Medeiros suplente de Pedro Taques, do PSDB, que deixou a cadeira do Senado para assumir o governo do Mato Grosso. Com a decisão, o senador fica inelegível por 8 anos. A defesa do parlamentar afirmou que vai recorrer. A medalha Fields, considerada o Nobel de Matemática, é entregue pela primeira vez no Rio de Janeiro. E um dos premiados teve a medalha roubada lá mesmo no Rio Centro, local do evento. O Brasil cedia de forma inédita o Congresso Internacional de Matemática. É como uma Copa do Mundo. O Congresso Internacional de Matemática e a entrega da medalha só acontecem de 4 em 4 anos. Um dos 4 premiados hoje, o iraniano Kausher Birkar, professor da Universidade de Cambridge, recebeu a honraria das mãos do ministro da Educação, Rocieli Soares. Só que minutos depois o professor teve uma pasta furtada e dentro dela estava a medalha. A polícia investiga o caso. A medalha de ouro 14 quilates está avaliada em R$15 mil. O brasileiro Arthur Ávila foi premiado na edição anterior, em 2014, em Seul. O Brasil integra hoje o seleto grupo das 11 nações mais desenvolvidas em pesquisa matemática. O estudante de engenharia Duvan Teles veio da Colômbia. Durante os 9 dias de evento, ele espera acompanhar os debates e palestras com pesquisadores e cientistas e também apresentar a tese que prepara em seu doutorado. Mas os avanços da matemática brasileira contrastam com o ensino na escola. Segundo o PISA, que avalia os sistemas educacionais de 70 países, o Brasil está na posição 65 na categoria Ensino de Matemática.
O desafio é fazer com que esses bons resultados na pesquisa cheguem à sala de aula. É preciso mostrar que os cálculos estão no dia a dia e em tudo que o cidadão faz e consome. Nós precisamos aproximar a matemática da sociedade, apresentá-la pelo ângulo que ela é, útil, importante, divertida, e tudo isso corresponde a uma revolução cultural que a gente precisa fazer. Durante o Congresso foi realizado o primeiro encontro mundial de mulheres em matemática, com o objetivo de discutir a questão de gênero e como aumentar a participação feminina na área. Casos como a iraniana Maryam Mirzakhani, primeira mulher a ganhar a medalha Fields, ainda são raros. No Brasil, elas representam 42% dos estudantes de graduação e 27% da pós. A cada 4 pesquisadores, apenas uma é mulher. Existem alguns estereótipos que a gente tem que quebrar e mostrar que, na verdade, o talento está igualmente distribuído entre homens e mulheres. Então, é natural que mais mulheres possam fazer ciência, possam fazer matemática. É uma vergonha o que aconteceu, né? Na primeira vez que o Brasil consegue sediar um evento como esse, que é motivo de comemoração, o pessoal que recebe a medalha tem a medalha e a carteira furtadas durante o evento. André. Assim, imaginando que seja um iraniano, né? Foi um iraniano. Vou imaginar que em muitos países muçulmanos, quando você rouba e é preso, cortam sua mão. E eles entendem que isso é uma forma de repressão ao roubo. E, na verdade, do ponto de vista da consequência, você tem menos roubo, se é por outras razões ou não. Percepção da impunidade. A percepção da impunidade. Quando você tem impunidade, claro. Aqui no Brasil você tem uma impunidade, quer dizer, a polícia está investigando, o Rio de Janeiro está enterrado em problema de segurança pública. Recentemente, o Exército deu uns dados que haveria diminuído o latrocínio e tal, mas que assaltos ele não conseguiu grandes avanços, roubos, furtos e tal. E aí você tem um exemplo. E é também demonstrativo de como esse sujeito não tem nenhuma noção, né? Não tem nenhuma noção pública. Do sentido que, assim, não, se você, uma situação como essa, você expõe o país a um ridículo gigantesco. Agora, eu queria comentar também uma fala sobre a questão social da inserção da matemática, que eu acho isso bem importante, porque tem muita gente que tem preconceito contra a matemática, porque a matemática é difícil e tal. Mas sem a matemática você não tem nada, né? Você não tem avião, você não tem computador, você não tem ponte, você não tem máquina nenhuma. Sem a matemática não existe o mundo moderno. Sim. Nada. Mas o preconceito é porque a sensação de que não conhece, então aquilo que você não conhece tem preconceito. Né? Você vê que o brasileiro que ganhou há 4 anos, certamente ele foi o ponto de partida para a escolha do Brasil para sediar esse evento. Não é um evento que você escolhe 6 meses antes que país que você vai. É um evento que mexe com o mundo inteiro. Foram certamente 4 anos, que nem Copa do Mundo e tal. Termina uma, você já começa a fazer a outra. Então, certamente foi uma costura que foi feita, né, antes da gente ver o Rio de Janeiro afundar absolutamente na crise que ele está vivendo, né, e do país afundar na crise que ele está vivendo. Agora, você imagina o seguinte, num ambiente em que ali, teoricamente, está se discutindo a matemática, a ciência, a pesquisa, o desenvolvimento, a educação, né, aberto ao público, mas um ambiente de discussão de educação intelectual. Aí tem lá uma pessoa que rouba a medalha, né, que está lá dentro do evento e que leva a mochila do sujeito e rouba a medalha. Quer dizer, às vezes podia até ter roubado a medalha, a mochila, mas devolve a medalha. Quer dizer, sabe aquela coisa? Sabe quando o cara te leva a bolsa e te entrega para a carteira num táxi? Né? O melhor hoje é entregar o celular, não é nem a carteira. Exato, né? Porque está tudo que no celular. Que vá a carteira, né? Mas fica o celular. Mas assim, realmente é vergonhoso. Pelo amor de Deus, já está difícil. Vamos ver no telão algumas mensagens que foram enviadas na hashtag Jornal da Cultura. Primeiro é o Valmir Arraes Júnior. Roubaram uma viga de concreto que pesa toneladas no Rio de Janeiro, sem ninguém ver o que é uma moeda perto disso. O Bob Juliano que diz, quem é a favor do aborto são aquelas pessoas que já nasceram. E o Maurício Gutenberg, que diz, feto não é cabelo e unha para ser cortado. E o Supremo não pode legislar. Qual você responde, Thaís? Eu vou na primeira, porque o tema do aborto a gente parece que nunca vai arrumar um consenso, né? É difícil mesmo, é um tema mais complicado. Roubar uma viga de concreto é muito mais difícil do que roubar uma mochila num evento que tem muita gente, né?
não é só uma viga de concreto que roubou no Rio, né? Estão roubando muita coisa, está espalhado. Eu só comentaria os dois sobre aborto, porque eles vão ao encontro do que a gente estava discutindo aqui, né? Tem duas posições, e aparentemente de pessoas jovens, certo? Que falam claramente com relação ao aborto, botando dúvidas sobre a aprovação do aborto pelo STF. Sim. Então, assim... A competência do STF em para legislar. fazer isso daí, e essa coisa de que só é a favor do aborto quem já nasceu. Exato. Portanto, está legislando sobre o direito de alguém existir ou não. Eu acredito que ainda não vai passar. Segundo o Maurício Gutenberg, ele diz que o Supremo não pode legislar. Então, isso é uma discussão, né? Uma discussão institucional essa. E veja a seguir, o Banco Central mantém taxa básica de juros de 6,5% ao ano. E ainda, passageiro grava queda de avião com mais de 100 pessoas a bordo no México. Aguarde que nós voltamos já. O Copom, Comitê de Política Econômica, decidiu manter em 6,5% ao ano a taxa Selic. Esse índice é usado como base pelo sistema financeiro para a cobrança de juros de consumidores e empresários. Mas quem precisa de dinheiro emprestado sabe que o dinheiro dos bancos sai muito mais caro. Hoje, o Cláudio Honor veio pagar a primeira de 18 parcelas de uma renegociação de uma dívida com cheque especial e de outra com o rotativo do cartão de crédito, que juntas não chegavam a R$ 66 mil. Somando os juros de mais da metade do valor, o total do acordo fechou em R$ 100 mil. Os bancos, né, com a taxa super alta e de cobrar juros em cima do cidadão, né, tá difícil o mercado, né, para a gente trabalhar hoje em dia. O Eduardo Santana ficou desempregado e teve que parar a construção da casa própria, que gerou uma dívida de R$ 40 mil. Hoje, ele não sabe como vai sair dessa enrascada financeira. Complica muito, né? Porque é uma bola de neve, né? Vai subindo cada vez mais. As pessoas sentem no bolso a taxa de juros na hora de renegociar qualquer dívida. Eu pago juros e juros abusivos. Recomendo que ninguém caia nisso. Fui empurrando e quando deu uma hora para negociar, eu negociei e paguei. Foi o único jeito. No início da noite, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, manteve em 6,5% ao ano a taxa Selic, que é usada como referência para a cobrança de juros pelos bancos. Só que o que é cobrado de fato pelas instituições assusta qualquer um. O empréstimo pessoal passa de 100% ao ano. O caso do cheque especial supera 340% e o cartão de crédito chega a quase 800%. Com isso, o dinheiro fica muito caro para quem precisa de empréstimos frequentes para manter ou ampliar a produção. Esse problema é enfrentado por esta metalúrgica de São Paulo. O dono diz que o crédito junto aos bancos está cada vez mais difícil e quando consegue, os juros são altíssimos. Precisaria uma política de incentivo, um incentivo forte no setor produtivo brasileiro, não só na indústria, no agronegócio, tá? Nas pequenas empresas principalmente como nós. O Brasil não enxerga os pequenos empresários, enxerga os grandes investimentos. Thaís, o dinheiro cada vez mais caro, juros altos, tudo isso causa o endividamento da população e também barra o desenvolvimento da economia. Certo? Completamente, né? Assim, o juro no Brasil é historicamente alto, a gente está vivendo agora um momento inédito, né, de juros de 6,5% ao ano, corroborado hoje, confirmado hoje pelo Banco Central, mas a gente tem um longo caminho ainda pela frente, primeiro para que essa taxa ela realmente possa permanecer ao longo do tempo, às vezes que a gente tentou ter juros menores, não foi possível sustentar, porque todo o resto da economia não suportava uma taxa de juros tão baixas. Agora, o funcionamento do mercado de crédito, uma aproximação entre a taxa que o Banco Central determina e aquela que os bancos tomam, né, cobram dos consumidores, já podia ter acontecido há mais tempo. Nós temos um problema de concorrência grave no Brasil, a gente tem pouquíssimas grandes instituições financeiras, poucas instituições financeiras que controlam mais de 90% de todo o mercado de crédito no Brasil. Então, se a concorrência
o primeiro passo para você melhorar preço, né? No Brasil ela não funciona. O Banco Central vem tomando aí uma série tem uma agenda que chama BC+, é um conjunto de medidas que tenta melhorar um pouco essa concorrência, mexeu nos juros do cheque especial, que começou a valer agora nesse mês, mexeu na coisa do juro do cartão rotativo, né? Assim, mas ainda assim a inadimplência continua alta, porque realmente é impossível. O que eu costumo dizer sempre é para aquelas pessoas que acabaram se endividando muito ou no cheque especial ou no cartão de crédito, tem que correr num banco. E hoje tem fintech, tem bancos menores, especialmente as fintechs que estão oferecendo um crédito mais barato, né? Muda de banco, né? A gente tem a portabilidade do crédito, você pode pegar a sua dívida e dizer, olha, eu vou embora para outro banco porque lá eu vou buscar uma taxa menor, né? Então tem que ter uma proatividade também da pessoa que está devendo e ela precisa trocar essa dívida que é de 300% ao ano por uma dívida que é de 100% ao ano, que é o caso do crédito pessoal, né? Mas é todo um movimento que depende ainda de muita coisa para acontecer na economia, especialmente uma estabilidade aí econômica de crescimento por mais tempo. Pelo Twitter, a Rita Aparecida diz que nessa hora que se vê que o Planalto trabalha para o setor bancário e o salário mínimo continua miserável. Não, na verdade, assim, a decisão, o Banco Central brasileiro, ele vem tendo, assim, um mandato independente, não de fato, né, mas por decisão dos governos, em que o Banco Central vem tomando decisões fora do cenário político, né? Sem que o Palácio do Planalto, ou a Presidência da República, ou o Poder Executivo tenha influência sobre isso, né? Banco Central que tem credibilidade, que é o caso que o Brasil está passando agora, ele age independente da política, ele age em busca da manutenção da inflação baixa. E isso o Banco Central está conseguindo fazer, né? E o salário mínimo, ele tem uma outra política de reajustes também, que tem sido reajustado até acima da inflação, quer dizer, que também corre fora da política monetária. Mas a sensação das pessoas, principalmente quando elas vão buscar o crédito, é essa mesmo, é uma sensação de abuso, de usurpação e de colocar todo mundo na mesma caixinha, porque no final a percepção é essa, né? E, Pondé, viver endividado sem perspectiva em relação a essa dívida causa impacto em todos os outros setores da vida do indivíduo, não? Claro, porque se você não tem dinheiro, você está mal. Se você não tem dinheiro e deve, você fica mal 2 vezes. E a dimensão financeira econômica fala de tudo, né? Ela afeta afetos, afeta expectativas, esperanças. E a impotência, né? Sabe aquela frase, em casa que não tem tostão, ninguém tem razão? Não. Então, e enquanto a Thaís falava, ela foi descrevendo a coisa dos bancos e tal, eu fui tendo a impressão que estava descrevendo uma espécie de capitania hereditária, sabe? Aqui no Brasil você tem os bancos funcionam como capitanias hereditárias, no sentido que tem 2, 3 ou 2 ou sei lá 2,5 que mandam em tudo. E, nesse sentido, como não tem concorrência, ele vai extorquindo das pessoas. Como você não tem lugar nenhum para arrumar dinheiro, não tem concorrência, você está dando uma ideia de as fintechs, onde você pode conseguir uma menor taxa de juros, mas quando você não tem concorrência e você tem que servir aquele, digamos, aquele fornecedor de dinheiro, aí você vende a alma. Então, isso me parecia uma descrição nunca do capitalismo, isso aí, nunca da sociedade de mercado. Nós vamos agora até Obrigada, Pondé. Nós vamos agora até o telão para analisar mais a situação econômica. Eu te convido, Thaís, para a gente olhar aqui essa primeira tela, porque essa é a terceira manutenção seguida em relação à Selic. Então, como isso pode se refletir no mercado de trabalho, já que nós vivemos um número crescente de pessoas sem ocupação no país, uma das nossas maiores crises? É verdade. Olha, Joyce, é o seguinte, economia é uma ciência humana, né? A economia é o comportamento das pessoas. Então, vamos imaginar um mundo em que a gente tem uma taxa de juros lá que o Banco Central define de 6,5% ao ano, a gente tem um sistema financeiro que tem concorrência, que de alguma forma consegue levar um crédito mais barato para as pessoas, né? Mas a gente está vivendo um momento de absoluta incerteza com o futuro, com toda essa política que está aí, né? Então, o que faz as pessoas tomarem a decisão, os empresários, por exemplo, de empregar, de contratar gente, é a sensação de segurança, de confiança, de que aquela contratação vai poder ser mantida, de que ele tem perspectiva de que a economia vai crescer. Então, hoje,
a redução da taxa da Selic, inclusive o Banco Central leva isso em consideração, porque o desemprego está muito alto, significa que as pessoas têm menos renda para gastar, e como gastam menos, pressiona menos os preços da economia, a taxa de juro pode ser menor, né? Então, um ambiente em taxa de juro pequena e inflação pequena, teoricamente, deveria favorecer a economia a crescer. Mas com toda a incerteza política que a gente está vivendo, mais o descontrole total das contas fiscais, das contas públicas, essa fragilidade toda da gestão das contas públicas, faz as pessoas, os empresários não quererem contratar, pelo contrário. O ideal, então, seria que essa taxa de juros refletisse um caminho de estabilidade econômica, inclusive que isso se refletisse para o empresariado. Essa estabilidade, ela só virá de fato quando a gente resolver o problema das contas públicas. Não vai ter não tem atalho. Em relação às contas públicas, como devem ficar com essa dívida que passa de 5 trilhões de reais? Dívida que será agora transmitida para o próximo governo. Não, essa dívida ela é o pior retrato aí do que está acontecendo com as contas públicas. Ela está crescendo exponencialmente, né? Há 3 anos, esse valor, 5 trilhões, um pouco mais de 5 trilhões, imagina que o PIB brasileiro, ou seja, tudo aquilo que a gente gera de riqueza no setor produtivo, é de 6 trilhões e meio, 6 trilhões e 700 bilhões de reais. E o país ele produz 6,5 e deve 5. Então, isso corresponde a quase 80%, é uma dívida pública que corresponde a quase 80% de tudo que a gente produz. Do PIB, é muita coisa. É muita coisa, né? Era 50 e poucos em 2015. Então, ela está crescendo muito. Esse é uma questão e o país vai continuar se endividando enquanto não resolver tiver tendo mais despesa do que receitas. Claro que quando a economia cresce, as receitas aumentam, porque aumenta a arrecadação, mas a economia também não está crescendo. Então, o país vai conviver com um endividamento maior, enquanto não se resolver a questão das despesas, né? Especialmente com a Previdência. E como essa diferença entre a Selic e os juros que são efetivamente cobrados pelo mercado se refletem na forma como as pessoas vão lidar com o dinheiro? Em relação aos empréstimos pessoais, que sofrem juros de 107,73% ao ano, o cheque especial de 342% ao ano e o cartão de crédito, uma das dívidas mais caras, a dívida mais cara que a gente separou aqui, quase 800% ao ano. Olha, eu estava falando ali, né, de uma questão da concorrência, que eu acho que é fundamental para isso tudo. Os bancos, os economistas, o próprio Banco Central já teve estudo para caramba lá fora. Nenhum economista consegue explicar do porquê essa diferença no Brasil. Diz que é imposto, que é inadimplência, quer dizer, tem um caminhão de justificativas que no final explica, mas não justifica nada, né? Então, um pouco daquilo que eu falei, está devendo aqui, vai buscar aqui, está devendo aqui, vai buscar aqui, né? O ideal é fugir das dívidas mais caras, carregando o seu crédito, negociando com outros bancos e procurando alternativas como hoje as fintechs estão crescendo no Brasil, que pode ser uma alternativa para frente aí. Obrigada, Thaís. Já volto com você na bancada. E no México, um passageiro gravou o momento em que um avião da Embraer caiu ontem perto do aeroporto de Durango. 103 pessoas estavam a bordo e ninguém morreu. O vídeo mostra a decolagem durante uma tempestade no aeroporto Guadalupe Vitória. É possível ouvir 2 impactos seguidos por gritos dos passageiros. Esta sobrevivente contou que saiu por um buraco que se abriu na fuselagem. Mais de 90 pessoas ficaram feridas. O avião da Embraer, que seguia de Durango para a cidade do México, caiu pouco depois de decolar. Os ventos fortes e a chuva teriam provocado o acidente. No Zimbábue, uma onda de protestos já deixou pelo menos 3 mortos na capital, Harare. As manifestações começaram depois da divulgação dos resultados parciais das eleições de segunda-feira. O partido governista ficou com a maioria das vagas no parlamento. A oposição, que comemorava a vitória, contestou o resultado. A polícia e o exército reprimiram os manifestantes.
Na Argentina, 12 pessoas foram presas hoje, suspeitas de integrar uma rede de pagamentos de propina em licitações de obras públicas. Entre os detidos estão empresários e ex-funcionários dos governos de Cristina e Néstor Kirchner, que comandaram o país entre 2013 e 2015. A ex-presidente e atual senadora foi intimada a depor como acusada no próximo dia 13. E veja em instantes, estado do Amazonas registra mais de 220 casos de sarampo. E ainda, governo publica medida que garante desconto no preço do diesel até o final do ano. São os nossos próximos assuntos, não saia daí. O governo federal publicou hoje a medida provisória que mantém o subsídio na venda do óleo diesel. O objetivo é garantir o desconto de 46 centavos no litro do combustível. O incentivo vai valer até 31 de dezembro deste ano. A redução no valor do diesel faz parte do acordo fechado entre o governo e os caminhoneiros para encerrar a greve da categoria no fim de maio. Thaís, então essa medida é a tentativa de continuar, de se manter esse acordo, não? Enfim, toda medida que busca controle de preços numa economia de mercado, ela está fadada a não funcionar, né? Por todos os lados. Ela não vai funcionar porque ela é insustentável, especialmente com uma matéria-prima como o petróleo, que tem um preço definido lá fora, mas ela é insustentável aqui dentro. Ela cria enormes distorções e uma conta gigantesca. Esta medida vai custar, este ano, para o governo, quase 10 bilhões de reais, 10 bilhões de reais. Mais de 220 casos de sarampo foram confirmados no Amazonas em uma semana. Ao todo, o estado tem 742 casos confirmados da doença e 4.470 em investigação. Amazonas e Roraima vivem um surto da doença, com o maior número de casos. O Ministério da Saúde informou que mais de 770 mil doses da vacina contra sarampo, cachumba, rubéola e poliomielite serão encaminhadas para o Amazonas nos próximos dias. A ação faz parte da campanha nacional de vacinação, que começa na próxima segunda-feira. E foi confirmada a morte de um menino de 8 anos por febre maculosa, em Assis, interior de São Paulo. Cauã Francisco dos Santos morreu no último dia 15. Outra morte, a da jovem Laura Bertagione Vicente, de 15 anos, no domingo, ainda está em investigação. Em 2018, o estado registrou 14 óbitos pela doença, número abaixo da média registrada no ano passado. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela e não existe vacina contra a doença. Rondel, o que falar do crescimento de doenças por causa da falta de vacinação? Vacinas que estão disponíveis. Algumas pessoas dizem que esse surto no Amazonas tem a ver com a chegada de refugiados venezuelanos, né? Por causa da localização e tal. Mas o tema também traz um debate importante, que é em relação aos chamados antivacinistas, que são pessoas normalmente de classe média, né? E que isso é aquele tipo de pessoa que acha que a natureza é a hortinha de brinquedo que ela tem na varandinha dela quando ela brinca de alimento orgânico, certo? A natureza é uma besta fera com a qual você não brinca, certo? A natureza já destruiu a maior parte das espécies que ela mesma produziu, ou seja, não existe a natureza que os veganos imaginam que existe. Ela não existe. E, no caso das vacinas, essas pessoas que têm essas modinhas na cabeça, elas expõem os filhos a um problema que elas não têm. Então, me parece um tipo de irresponsabilidade absoluta, fruto de modinha, de comportamento muito típico da classe média hoje em dia. Como você vê, Thaís? Eu vejo como uma preocupação, eu prefiro olhar agora para a consequência, né? Vira uma questão de saúde pública, né? As crianças que não foram vacinadas certamente têm uma imunidade mais baixa, estão mais expostas, né? Se as crianças precisam do atendimento do hospital público, também podem ficar mal atendidas, então o problema já foi criado, né? Por decisão de pais que certamente foram vacinados, né? E aí virou uma coisa de grupos de WhatsApp, não sei o quê, de informações, e as pessoas não checam, enfim. E eu acho que é um pouco irresponsabilidade mesmo deixar as crianças sem vacinação.
E o corpo do jurista Hélio Bicudo foi cremado hoje na Grande São Paulo. Em uma cerimônia restrita à família, o corpo do jurista foi cremado em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. O jurista militou a vida toda em favor dos direitos humanos. Durante a ditadura militar, denunciou policiais militares que atuavam no Esquadrão da Morte, levando à condenação dos integrantes do grupo de extermínio. Ele também foi um dos fundadores do PT, mas deixou o partido em 2005 após o mensalão. Recentemente, participou da assinatura do documento que resultou no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Hélio Bicudo faleceu ontem aos 96 anos. Ele enfrentava vários problemas de saúde, entre eles cardíacos, após sofrer um AVC em 2010. Pondé? Eu só lembraria que o Bicudo é um histórico fundador do PT, envolvido com direitos humanos no período da ditadura, e ele foi um dos que puxou, junto com a Janaína Pascoal, o impeachment contra Dilma Rousseff. Acho que isso é importante na história do PT e na história do Brasil recente. E a seguir, nós vamos conversar com a plateia aqui no estúdio do Jornal da Cultura. E ainda, delegados federais querem propor projeto para regulamentar as carreiras da corporação. Nós voltamos já já. Chegou a hora de conversarmos com a plateia sobre a reportagem desse bloco. E após o encerramento dessa edição, às 10h15, nós ficaremos mais meia hora nos canais digitais da Cultura, no YouTube e no Facebook. E aí nós vamos discutir o tema escolhido pelos internautas, que é o seguinte: a campanha eleitoral mais curta é prejudicial ao eleitor? E agora nós vamos até o local da nossa plateia, que é formada por telespectadores. Eles enviaram um e-mail para plateiajc@tvcultura.com.br e a nossa produção de jornalismo entrou em contato e agendou a visita de todos eles. Muito obrigada pela presença de vocês. Já já eu volto para ouvir as perguntas. Os delegados federais vão apresentar aos candidatos à presidência uma proposta de lei para regulamentar a carreira de agente federal. A ideia é garantir mais autonomia para a instituição e uma participação maior na escolha do diretor-geral da PF. A proposta defendida pela Associação dos Delegados da Polícia Federal é uma antiga reivindicação da categoria. Um caso apontado como referência é do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. Indicado por Michel Temer em novembro de 2017, Segovia ficou apenas 3 meses à frente do comando da PF e acumulou polêmicas e episódios controversos. A ideia sugerida pelos delegados se assemelha à eleição do Procurador-Geral da República. O presidente da República escolhe o delegado-geral da Polícia Federal a partir de uma lista tríplice enviada pela própria instituição. O nomeado teria um mandato de 3 anos. Atualmente, a lei garante autonomia para o presidente da República nomear quem ele quiser por tempo indeterminado. O mandato de diretor-geral é um pleito nosso justamente porque garante uma proteção à própria Polícia Federal, porque já na origem dessa formação da lista nós não teríamos tanta suscetibilidade a interferências externas. A questão do mandato envolve um debate mais amplo, o da autonomia da Polícia Federal. Uma proposta de emenda à Constituição com este tema tramita desde 2009 no Congresso, mas enfrenta resistências. Para o Ministério Público Federal, a autonomia da Polícia Federal levaria a um desequilíbrio entre os poderes da República. A polícia, como todo órgão de democracia que é armado, deve ficar sob a supervisão do Poder Executivo. Claro que a autonomia técnica de trabalhar os procuradores da República defendem. Vamos direto às perguntas aqui da nossa plateia. Seu nome? Reginaldo. Boa noite, Reginaldo. Qual é a sua pergunta? Sobre essa questão dessa autonomia da Polícia Federal, qual seria o papel dela, então, em cima da Operação Lava Jato agora? Pondé. Olha, eu começaria dizendo o seguinte: eu tendo a concordar com a Polícia Federal em relação à autonomia e discordar da fala do representante do Ministério Público. E, nesse sentido, eu penso um pouco, quando ele fala do desequilíbrio, eu acho que no Brasil há uma concentração muito grande. Na verdade, há uma concentração muito grande sob a tutela do Executivo. Se você comparar, grosso modo, apesar que existem diferenças, a Polícia Federal com o FBI nos Estados Unidos, o FBI é completamente autônomo.
Tanto é que no período do Nixon, o Nixon tentou meter a mão no FBI com relação às investigações dos chamados Vietnam Papers, os documentos do Vietnã, e não conseguiu, mas ao longo da história, muitas vezes presidentes americanos tentam meter a mão no FBI e a autonomia dele justamente torna ele um importante representante naquilo que na democracia se chama pesos e contrapesos, que são poderes dentro do poder que são autônomos e entram em conflito um com o outro, porque democracia não é regime de voto direto. Voto direto é uma coisa no meio de umas 50 mil, que tem que ter, senão não é democracia. E aí, em relação à Lava Jato, quer dizer, o que você tende a ter, então, é maior autonomia, não só técnica, como falava o entrevistado do Ministério Público, e, como fala a entrevistada da Polícia Federal, você dá mais fôlego para o trabalho da polícia. Eu tendo a concordar com a autonomia da Polícia Federal na chave que foi postada ali. E, Thaís, é possível traçar, então, um paralelo em relação à autonomia esperada também do Banco Central. O presidente do Banco Central também solicita e a população espera que ele exerça o cargo com a total autonomia. São movimentos que caminham na mesma direção, não? Em relação à Polícia Federal, em relação ao Banco Central. Eu acho que todas aquelas agências que têm a ver com a manutenção da estabilidade econômica ou da estabilidade da segurança ou da estabilidade do uso do poder, né, que o Pondé colocou muito aqui, que já existe muito poder hoje sobre o Executivo, essas agências que têm esse mandato de estabelecer a segurança, elas, quanto mais distante elas estiverem, né, das políticas de partidos e de governos, elas têm que estar perto das políticas de Estado, né, do interesse do cidadão e não do governo que está lá de plantão. O Banco Central, especialmente, porque ele é o guardião da moeda, né? A moeda é um patrimônio da sociedade, né? Ela não é um patrimônio do governante que vai usar a taxa de juros para levar a moeda a um preço X ou Y. Então, eu sou totalmente a favor da autonomia da Polícia Federal, do Banco Central, das agências reguladoras, as agências que têm o mandato para assegurar a estabilidade econômica, o ambiente dos negócios e agora essa visão com relação à Polícia Federal, eu acho que funciona, seria um avanço na administração no Brasil. Okay, mais uma pergunta aqui da nossa plateia. Seu nome, boa noite. Eliana. Qual é a sua pergunta, Eliana? Por que o presidente da República que indica o diretor-geral da Polícia Federal? Por que essa muitas vezes é uma indicação política e uma indicação do presidente da República, então? Eu acho que tem duas formas de entender isso. Primeiro, é uma indicação política que demonstra o poder do Executivo, o primeiro mandatário federal, sobre uma série de agências. Em segundo lugar, se, como diz a matéria, desde 2009 circula pela Câmara uma tentativa de mudança constitucional para produzir a autonomia que eles estão defendendo, ou seja, eles indicarem 3 candidatos e o presidente da República escolher um, ou seja, a tentativa de produção da autonomia parece depender de uma mudança constitucional que prescreve, portanto, a indicação. Eu quero só fazer uma ressalva importante, que a autonomia não significa total independência e não responsabilização pelos atos e pelas decisões, né? Quer dizer, num sistema de pesos e contrapesos, como o Pondé colocou aqui, né, você tem um sistema de fiscalização, de cumprimento de mandatos e por aí vai, né? Então, a Polícia Federal, historicamente, ela está ligada, sim, ao Palácio do Planalto e ela era ligada ao Ministério da Justiça, que era considerado o segundo ministério mais importante do Poder Executivo, até porque controlava a Polícia Federal. Depois da crise da segurança pública que o Brasil enfrentou esse ano, ela deixou de ser do Ministério da Justiça, esvaziou aquela pasta, mas ela continuou sendo uma moeda de política muito forte. E o porquê desse comportamento histórico de se politizar a escolha de cargos? A gente sofre cobranças exatamente em relação a isso, a forma de se politizar todas as escolhas de cargo, que a população critica duramente. Eu acho assim, de cara eu diria o seguinte, é claro que na democracia, eu volto a uma coisa que eu falava no começo, isso é um indicativo de análise da democracia ainda no século XIX, né? Por um sujeito que foi a primeira grande referência de análise da democracia, que é um francês chamado Tocqueville, que viaja para os Estados Unidos em 1831. Ele já disse que na democracia há uma tendência
politização de todos os vínculos. Por quê? Porque como a soberania passa pela população, né, e a máquina do Estado, a máquina da representação é grande, ela tende a ocupar espaços. Mas a minha impressão é que no caso do Brasil é porque, como dizia a Thaís, se transforma numa moeda. A politização de vínculos que seriam a priori técnicos e que representam o Estado e não o governo, como ela bem dizia, política de Estado é uma coisa, política de governo é outra, né? Na medida que você politiza nesse nível, que fica jogando com as funções, você esvazia um pouco, digamos, a função técnica relativa à função de Estado e você transforma aquilo na moeda de toque do governo. Olha, pelo Twitter, o Melgis pontua o que falávamos agora. Não é só a Polícia Federal, assim como o Ministério, o STF e outros servidores e órgãos que fiscalizam o dinheiro público. Não, é o sistema de pesos e contrapesos. Quer dizer, vamos falar do Banco Central, que é mais a minha seara, que é a seara econômica, né? Nos países mais desenvolvidos, e mesmo em muitos países emergentes, a discussão da política monetária, ou seja, da estabilidade da moeda, ela já está independente do governo há muito tempo, né? Mas o Banco Central ele tem que prestar contas à população através do legislativo. Se ele não alcança a meta, ele tem que se explicar e ele tem que dizer quando e como que ele vai alcançar essa meta. E eu costumo dizer o seguinte, Banco Central bom é aquele que a gente nem lembra que existe. Quando a gente tem que saber para quanto vai a taxa de juros e o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, vira uma notícia tão importante como é no Brasil, é porque a gente ainda não vive uma situação em que a gente não tem medo da moeda. Hoje a gente tem medo da moeda, né? A gente tem medo da inflação, então a gente fica de olho lá no Banco Central. Banco Central bom, agência boa, agências reguladoras boas, são aquelas que a gente nem lembra que existem, porque a gente sente que a coisa está funcionando sem distorção, né? Eu adorei o que ela falou, porque eu diria que é o seguinte, um presidente bom é um que a gente não lembra que existe também. Também não. Thaís Herédia, Pondé, obrigada por enquanto. Já já nós voltamos para falar mais nas plataformas digitais. E o nosso Boa Noite tem imagens de duas coroas históricas do século XVII que foram roubadas hoje de uma catedral no sul da Suécia. Segundo a polícia, 2 ladrões roubaram as relíquias em plena luz do dia e no horário em que a catedral estava aberta ao público. E eles fugiram de barco. Continue com a gente. Na sequência, nós teremos mais meia hora de Jornal da Cultura, com plateia nos canais digitais da Cultura, no YouTube e também no Facebook. Uma boa noite para você e até amanhã.